Bom dia a todos. Declaro aberta, então, a presente reunião. Informo os parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, para ampliar a participação social por meio de interação digital, bem como outros membros que falarão aqui também utilizarão o formato digital. O registro da presença do parlamentar se dará tanto pela disposição da sua digital nos coletores existentes no plenário, quanto pelo uso da palavra na plataforma de videoconferência. As inscrições para o uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações no aplicativo do Zoom e por meio do aplicativo Infoleg. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 40 de 2023, de minha autoria, deputado Daniel Sorães, para debater a reforma tributária e a oneração dos produtos nocivos à saúde. Os convidados aprovados em plenário, o anúncio da presença dos seguintes convidados. Letícia de Cardoso Oliveira. Letícia, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui com a gente, que é a coordenadora geral de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, SVSA, do Ministério da Saúde. Parabéns pela mudança do nome, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Já parabenizar a ministra por essa alteração no organograma do Ministério da Saúde, que segue um pouco o organograma da Fundação Oswaldo Cruz, instituição que eu faço parte. Também gostaria de agradecer a presença da Ana Paula Teixeira, técnica de divisão de controle de tabaco e outros fatores de risco de câncer, do INCA, que estará presente de maneira virtual. Também agradecer a presença da Evelyn dos Santos, do IEPS, também Evelyn do representante do Instituto de Estudos de Políticas em Saúde, o IEPS. Agradecer a presença da Luciana Maia, da área técnica de alimentação, nutrição e atividade física do câncer, ambas representantes do INCA, e é muito bom a gente ver o Instituto Nacional de Câncer retomando o seu protagonismo nessas discussões importantes para toda a sociedade brasileira e para o Brasil. Muitas vezes as pessoas acham que o INCA só faz assistência e, na verdade, ele faz muita pesquisa, faz muita inovação e também definição e organização das políticas na área da saúde para todo o Brasil. E também agradecer a presença da incrível e de uma das pessoas mais importantes da área, que é a Ana Paula Jones, que é diretora executiva da ACT, Promoção da Saúde, uma instituição de referência nesse debate, e que já tem um relatório escrito sobre o tema da reforma tributária, e que certamente vai poder contribuir muito aqui com a nossa discussão. Também comunico com os senhores membros da comissão que o tempo destinado para cada convidado para fazer a sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteadas. Os deputados inscritos para interpelar as convidadas poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo a interpelada igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica. Dando início dos trabalhos, então, passo a palavra para a nossa primeira expositora, sem dúvida nenhuma, uma das maiores especialistas no assunto, a incrível Paula Jones, que é diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, que é uma referência não só no Brasil, mas para todo o país. Ana Paula, você consegue ouvir a gente online? Oi, Daniel, estou aqui, consigo ouvir. Vocês conseguem me ouvir bem? Ouvimos bem, é um prazer imenso estar com você aqui, a gente consegue lhe ouvir perfeitamente. Obrigada. Bom, obrigada aí pelas palavras aí, em primeiro lugar, né? Queria agradecer e parabenizar pela realização da audiência, pelo convite. Peço perdão aqui pela minha voz rouca hoje, mas eu acho que se estiverem me ouvindo bem, está tudo certo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação
E vamos ver se vai funcionar bem. Opa! Vocês estão vendo a tela quebrada, né? Estão vendo agora? Estão visualizando bem? Sim. Muito bem, muito bem. Então, tá, eu queria parabenizar aqui, né, Daniel, pela realização da audiência. Assim, eu acho que nunca se esgota, né, a discussão desse tema, principalmente nesse momento que a gente está discutindo aqui a reforma tributária. Aqui, rapidamente, só para apresentar a CT, né, obrigada aí pelas palavras de elogio. A gente existe há 16 anos, tem se dedicado a promover políticas públicas na área dos fatores de risco de prevenção das doenças crônicas. A gente começou nosso trabalho com o controle do tabagismo, né, por ocasião da ratificação da Convenção 4 do controle do tabaco no Brasil, e vemos apoiando a sua implementação desde então. E a partir de 2011, 2013, né, a gente amplia nosso escopo de atuação para lidar também com alimentação, controle do álcool, e outros fatores, atividade física, outros fatores de risco para as doenças crônicas. A gente também lida aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial na parte da saúde, né, para atingir os objetivos de saúde ligados à saúde, os que estão interrelacionados, e a gente faz isso através de advocacy, né? E a gente acredita, né, que são os ambientes saudáveis que vão promover as escolhas saudáveis, né? Então, que vão ter maior impacto e a otimização de recursos se a gente provocar essas mudanças de comportamento através de políticas públicas. Eu coloquei aqui em destaque na minha apresentação o seu requerimento, Daniel. Primeiro, parabenizar, inclusive, o convite, né, a representantes da indústria de alimentos, do fumo e de bebidas, e lamentar a ausência deles nesse espaço, no sentido em que eu sei o quanto eles estão se articulando, né, nas discussões em torno da reforma tributária e de se esquivarem dessa forma do debate sobre saúde, né, que eu acho que o espaço onde eles devem estar presentes são exatamente nos espaços das audiências públicas, né, que estejam acessíveis para todos, e eu acho que essa é a forma mais transparente de fazer incidência, né? Mas eu observo a incidência sendo feita e lamento que eles não venham fazer esse debate aqui em público, porque a gente está falando de 3 indústrias que produzem, né, produtos extremamente nocivos à saúde, que têm um custo enorme para todos nós, para o país como um todo, né? Então, gostaria de registrar, assim, e lamentar como eles se esquivam do debate no espaço onde seria legítimo desse debate acontecer. Começando aqui pelo tabaco, né, falando um pouco dos impactos, né, o fumo hoje é responsável por 161 mil óbitos por ano no Brasil. Os custos médicos associados ao tabagismo, eles são muito maiores do que o que a gente arrecada em impostos, daí da importância da gente olhar com muito cuidado para os tributos, né, para os impostos de cigarro. E o Brasil tem o segundo cigarro mais barato da região das Américas e a gente não tem um aumento consistente desde 2016. Só um minutinho, eu queria chamar o deputado doutor Ana Paula. Obrigado. Obrigada. O álcool também tem um impacto, né, muito grande na saúde. Eu tenho dados aqui da região das Américas, né, estamos aí também começando a trabalhar com um pouco mais força aqui na área do álcool no Brasil, mas mais recentemente. A gente tem essa situação no Brasil que cerveja não é considerada álcool, né? Eu trouxe uma imagem aqui de uma campanha bem antiga, até do Ministério Público de São Paulo, assim, né, reivindicando que a gente trate a cerveja também como álcool. E a gente, no caso do álcool, a gente também tem uma situação de conversas com a Receita Federal, de que a gente tem quase que uma tributação regressiva em álcool, porque algumas questões que eu vou trazer mais adiante, de como eles se beneficiam também de créditos tributários que acontecem via Zona Franca de Manaus. Mas, enfim, essa é uma área que precisa ser olhada com muito cuidado e eu sei que existe uma aceitação social maior, e até por parte dos parlamentares também, de que tributo de álcool e tabaco deve ser majorado. Então, por conta disso, né, existe esse entendimento de que álcool e tabaco, sim, são produtos nocivos à saúde que merecem ter um imposto mais alto, e eu acho que essa discussão ainda não está dada para o campo dos alimentos ultraprocessados. Trouxe aqui em primeira mão uma imagem que a gente vai trabalhar numa campanha que entra no ar em breve. Primeiro trazendo os dados globais, aqui dos dados no Brasil, que o consumo de alimentos ultraprocessados foi responsável por cerca de 57 mil mortes, né, com
levantamento feito, estimativa feita a partir de dados de 2019, e hoje, de uma forma cada vez mais robusta, né, todas as evidências aí, meta-análise, etc., estudos epidemiológicos, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que vem demonstrando que quando a gente muda o nosso padrão de dieta para o aumento de consumos ultraprocessados, a gente piora os indicadores de saúde. E eu trouxe essa imagem aí propositalmente, porque a gente precisa igualar o entendimento de ultraprocessados com o entendimento que a gente tem de cigarro hoje, né? Aqui algumas imagens aqui em primeira mão. E uma coisa muito assustadora é que o consumo de ultraprocessado ele vem aumentando sistematicamente no Brasil, principalmente na população mais vulnerável, né? Eu destaquei aí entre o quinto de mais baixa renda, entre pessoas negras, indígenas, moradores de área rural, com baixa escolaridade, que o aumento de consumo de ultraprocessados foi maior do que nas pessoas com escolaridade mais elevada e no quinto mais alto de renda, que aconteceu o movimento oposto, que foi a redução do consumo de ultraprocessados, né? E lembrando aqui que o nosso guia alimentar recomenda uma redução, que evitemos os ultraprocessados. E aí algumas situações, né, que eu gosto de chamar de escandalosas, né, que você vê que os choques econômicos eles têm um impacto muito grande justamente sobre os alimentos que são saudáveis e os não saudáveis ficando mais baratos. Aqui o IPCA geral, essa linha verde, né, que foi por exemplo, com a inflação, aumento de preço de tudo, mas no caso do açúcar e derivados ele reduzindo, e no caso de frutas ele vem aumentando sistematicamente, né? Com dados aqui, um levantamento de 2006 a 2021. E o refrigerante ficando mais barato que as frutas, eu acho importante destacar isso. E aqui, eu acho que isso aqui era uma previsão estimada, isso aqui é um artigo que ainda está para ser publicado no Prelo, um conjunto de autores, e uma previsão que já se tinha de que o preço dos ultraprocessados se tornariam mais acessíveis do que a comida de verdade a partir de 2025 já aconteceu em 2022. E isso é um dado muito assustador quando a gente sabe que a gente precisa adotar políticas para reduzir o consumo desses produtos. E a gente também sabe, baseado em toda a experiência do tabaco também, que preço é uma política-chave para você conseguir reduzir consumo e incidir, né, e conseguir influenciar os hábitos de consumo. Então, aqui a gente vê, né, que em 2022 a gente tem os não processados ou minimamente processados, enfim, essa transição aí, né, dessa tendência do aumento do preço da comida de verdade. Então, assim, linha geral, né, assim, eu acho que a gente está o Luiz está aí presente, também quem tiver interesse, estiver acompanhando e também está disponível na nossa página, a gente desenvolveu uma nota técnica, né, com várias recomendações por uma reforma tributária que seja a favor da saúde. Só que, aproveitando esse espaço aqui de debate, eu gostaria de chamar atenção, né, para a gente não se deixar levar, talvez, por falsas soluções. No caso do tabaco, não é qualquer alíquota que é interessante para a gente conseguir alcançar um aumento de arrecadação e uma redução de consumo. Então, isso é um ponto-chave, né? Porque me estranha um pouco também, talvez até a ausência da indústria nesse debate, ela está tão silenciosa, eu fico me perguntando o que está por trás disso um pouco, né? Então, para que, né, os parlamentares estejam atentos, porque esse é um ponto importantíssimo, né, no momento oportuno, onde a questão das alíquotas forem discutidas, e tem muita evidência, muito material aí, o INCA certamente também tem à disposição, o Ministério da Saúde, né, para subsidiar essa discussão. E a gente precisa ter um cuidado muito grande também com os subsídios e isenções, né? Trago alguns exemplos clássicos aí, né, da isenção de impostos para agrotóxico, a questão da Zona Franca de Manaus, e que isso tem um impacto muito grande lá no custo final desses produtos nocivos à saúde. E aí, trazendo, né, na imagem novamente aquela dos produtos ultraprocessados, como, né, trazendo aquela imagem de advertência que a gente tem nos cigarros, nem tudo que parece alimento é. E a gente precisa avançar nessa compreensão de que a gente precisa alimentar a nossa população, a gente não pode adoecer a população, e a saúde tem um papel fundamental, né, em determinar aí quais são as políticas que a gente precisa adotar. As evidências já dizem isso para a gente, agora cabe
a nós, como sociedade civil, como o parlamento, né, o poder executivo, enfim, todas as áreas, fazerem com que isso aconteça na prática. E existem também riscos de transição em toda essa discussão sobre reforma tributária, né? Dependendo do que acontecer, em que fase da negociação, que a gente não corra o risco, né, quando for feita uma transição, por exemplo, de que abaixe o imposto de determinado produto, ou que, no caso do cigarro, ou no caso do álcool, que você já tem essa tributação regressiva, ou no caso dos ultraprocessados, se a gente olhar para essa proposta que está sendo feita hoje, a indústria de alimentos paga alguns impostos, não muito, mas se conseguir a isenção que estão pleiteando para alimentos como um todo, sem você fazer uma diferenciação, por exemplo, do que é uma cesta básica saudável, isso vai ser um desastre, porque imagina só se toda a categoria de alimentos, incluindo os ultraprocessados, tiverem uma isenção de impostos e terem alíquota zero. A gente já vê essas distorções acontecendo no preço final, com uma alíquota que está em torno de 20 e poucos %. Imagina o que vai acontecer se a gente tiver uma alíquota zero. Então, acho que esse é um super ponto de atenção, e vendo o que tem saindo na imprensa sobre isso, eu acho bastante preocupante. O sistema tributário atual, ele tem, mesmo que o imposto seletivo, ele é baseado no princípio da essencialidade do produto, a gente tem vários casos, né, como, por exemplo, macarrão instantâneo, nugget, néctar de fruta, que tem isenção de IPI atualmente, e você tem distorções também, a questão da Zona Franca de Manaus, que beneficia não só a indústria de bebidas adoçadas, mas também a indústria do álcool, né, são os mesmos fabricantes que estão lá naquele espaço, e tem isenções muito consideráveis. E, por exemplo, aí trazendo o exemplo de cesta básica, se a gente for falar de uma eventual isenção para cesta básica, a gente não pode falar de qualquer cesta básica. É fundamental a gente estar falando de uma cesta básica saudável. E aqui um exemplo da cesta básica do estado do tamanho de São Paulo, em que a salsicha é um item presente na cesta básica. Isso, assim, é uma situação absurda com o que a gente sabe hoje. Até deixo aí para o INCA, tem muito mais referências do que eu em relação ao que o consumo desses produtos causa na saúde, né? E tem uma alíquota igual a de arroz e feijão, né? E a gente tem visto que o preço desses alimentos, que são a base da alimentação da população brasileira, que a gente deve manter e proteger, que tá se tornando cada vez mais caro, né? E a gente também tem a situação, muitas vezes, de produtos orgânicos ou de base agroecológica, que no final da cadeia hoje pagam mais tributo do que produtos convencionais, né? Eu brinco, eu tenho dito assim, né, com base num estudo recente que a gente encomendou, que no final da cadeia um quilo de abóbora orgânica paga mais imposto do que uma lata de refrigerante. Isso é uma situação, uma distorção completamente absurda que precisa ser mudada, e a gente tem a oportunidade aí nessas discussões sobre oneração de produtos nocivos à saúde. Bom, então, para começar a sintetizar aqui, né, a gente defende uma reforma tributária que garanta uma tributação diferenciada para produtos não saudáveis, como tabaco, álcool, ultraprocessados. Gostaria de agregar aqui toda a discussão sobre agrotóxico, porque ela também é muito relevante em relação aos seus impactos à saúde, né, e é como você torna a produção orgânica, inclusive, mais competitiva com a produção convencional. E esses tributos majorados para esses produtos, eu diria que isso é uma forma de compensar, ainda que não seja suficiente, mas é uma forma da gente conseguir compensar um pouco as externalidades causadas por esse produto. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Porque, no final das contas, a conta lá na frente não fecha, né? A gente tem dados muito robustos aí demonstrando isso em relação ao tabaco, e dados aí cada vez mais robustos em relação aos outros fatores de risco também. E aqui, assim, né, eu fico assim olhando assim a boa notícia, e às vezes eu fico um pouco assim, nossa, qualquer pesquisa de opinião que a gente faça, seja com a população em geral, seja com os parlamentares, aqui é uma pesquisa do Congresso em Foco de março aqui de 2023, eles mencionam espontaneamente, né, quando você fala em aumento de produtos, quais os produtos deveriam ser tributados de uma forma majorada, mencionam tabaco, alimento ultraprocessado, até teve um índice grande
bebidas alcoólicas, né? Os produtos estão ali e também defendem, que é outra coisa que nós defendemos, que essa política, o que é arrecadado com o consumo desses produtos nocivos à saúde, eles devem ser revertidos para o SUS, né? Enfim, que já é subfinanciado, que a gente possa promover saúde, né? Com a arrecadação de recursos advindo desses produtos. Então, gostaria muito de ver esse apoio que é declarado, né, tanto pelos parlamentares como pela população em geral, que ele se tornasse realidade, né, através da negociação das políticas. Para finalizar aqui, que eu estou vendo que eu tenho 53 segundos, ótimo ter um reloginho ali à vista. Também esses impostos sobre esses produtos nocivos à saúde, eles também são ferramentas super importantes para a gente conseguir alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, não? Eu já mencionei brevemente isso logo no início, e a gente pode reduzir consideravelmente a carga das doenças crônicas não transmissíveis, e que é o ODS 3, e pode também beneficiar muito as populações vulneráveis, que no final das contas têm uma dupla carga, né? E aqui também, para falar dessa dupla carga, eu acho que a gente não pode falar desses assuntos de forma isolada. A reforma tributária ela precisa também ser saudável e solidária, né? Então, a gente também compõe aí um coletivo, né? Uma discussão com várias outras organizações, em que a gente entregou esse manifesto aí, assinado por mais de 70 organizações, no final de março, aí no Congresso, que a gente precisa de uma reforma tributária que ela leve em consideração todos esses aspectos, né, da justiça social, da saúde e da sustentabilidade. E é isso. Bom para a economia e melhor ainda para a saúde. Eu agradeço a oportunidade. Vou parar aqui. E a iniciativa. Obrigada aí, Daniel. Queria muito agradecer a apresentação da senhora Paula Jones. Paula, é sempre incrível poder te ouvir, você é sempre uma inspiração para todos que debatem esse tema. Muito obrigado mesmo, tá? Queria também registrar a presença aqui. Já tem meu apoio, dia 18 de março, então, de maio, já tem meu apoio. Bom, obrigado, tá, pela parte. Vamos. Um abraço. Maravilhoso. Vamos continuar aqui a apresentação. Eu queria registrar a presença aqui na sala virtual aí do Roberto Gil, diretor do INCA. Roberto, sem dúvida nenhuma, é um prazer ter você aqui na sala, mas também é uma honra para o Brasil ter você de volta aí ao Instituto Nacional de Câncer. Espero que você faça uma excelente gestão e, de fato, espero que o INCA possa novamente assumir aí o comando em relação a essas pautas que são tão importantes para o nosso país. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelo novo cargo. E ontem a gente teve a oportunidade de solicitar à ministra novamente uma atenção aí ao INCA, a construção do novo INCA, e ela se colocou muito favorável aí e muito atenta a esse tema. Muito obrigado, tá, Roberto? Obrigado a vocês pela oportunidade. E representando o INCA, eu vou chamar por 15 minutos a senhora Evelyn, primeiro o INCA, representando o INCA. Evelyn, eu acho que vou chamar você antes do IEPS. Desculpa só fazer a parte para o Roberto Gil, mas vou então chamar a Evelyn Kowalinski dos Santos. Também é uma super especialista no tema, representando o Instituto de Estudos de Políticas de Saúde, o IEPS, que consegue, talvez com poucos institutos, mesmo sendo uma instituição bastante jovem, recolher muitos dados e informações sobre o tema. Muito obrigado, Evelyn. Pode ficar à vontade, você tem 15 minutos. E depois, então, a gente parte para o INCA, para os representantes do Ministério da Saúde. Obrigado.
Bom dia, obrigada a todos. É um prazer estar aqui, né, com Paula Jones, Roberto Gil, deputado, né, Daniel Sorans, poder discutir esse tema tão importante, né? Estou aqui representando o IEPS, né, nosso parceiro de longa data. IEPS e Humane têm uma parceria desde 2021 para ajudar e apoiar o fortalecimento da atenção primária à saúde. E, indiretamente, esse tema tem muito a ver com um dos grandes focos, né, da nossa parceria, né, entre IEPS e Humane, que é ampliar recursos e aumentar, né, o financiamento do sistema de saúde, pensando em atenção primária e em prevenção aí de fatores de risco e doenças crônicas na população. A ACT, né, provavelmente fez uma apresentação maravilhosa e eu vou tentar não comentar o que o INCA deve trazer, também tem relatórios e informações muito atualizadas. E o que a gente vê, na verdade, enquanto sociedade civil, que, na verdade, os impactos no SUS eles só podem ser amenizados, né, em longo prazo com uma estratégia fiscal para esses produtos. Então, tomo a liberdade aqui de mencionar uma frase que, se a gente não contar, ninguém percebe, mas é de 1776 e está no Manual de Taxação de Bebidas Açucaradas da Organização Mundial da Saúde. Então, na época, né, Adam Smith já falava, o rum, o açúcar, o tabaco não são de forma alguma elementos necessários para a vida dos seres humanos, né? Então, eles se tornam aí objetos extremamente propícios, né, apropriados para a taxação, dado o seu consumo universal. Digo isso porque nós estamos em 2020 e essa frase é de 1776. Então, é importante que a gente aproveite essa oportunidade, né, para fazer essa reforma e trazer aí as estratégias mais adequadas para lidar com as externalidades negativas desses produtos. Reforço também, é extremamente importante que a gente consiga, né, manter e estabelecer no Brasil um monitoramento dos fatores de risco e das doenças relacionadas ao consumo desses produtos, porque eles está tudo relacionado. A gente precisa entender como a população está consumindo, como está aumentando o consumo desses produtos. O Vigitel vem mostrando aí há décadas o aumento exponencial do consumo desses produtos, e esse sistema não pode, né, ser fragilizado de forma alguma. Ele tem que ser, inclusive, fortalecido para que a gente consiga entender os efeitos dessas políticas e medidas, de fato, na saúde da população. Já sinalizei aqui até a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial também tem um relatório bastante extenso sobre o tema. Então, elas são medidas consideradas best buys realmente. Elas têm o potencial de reverter aí muito benefício à saúde da população e, numa medida ótima, como a Paula mencionou, tem uma forma, né, adequada de se fazer e de ter benefícios a todos os integrantes. Uma arrecadação ótima, benefícios à saúde, sem diminuição, né, de arrecadação, de empregos, sem os efeitos, né, que muitas vezes a indústria traz como contra-argumentos, né, para desacreditar um pouco essas recomendações. E a gente aproveita para mencionar, né, saudar e também o próprio Ministério da Saúde, que retome e deve lançar aí, até o final desse ano, né, nova edição do Vigitel. Então, a gente tem também hoje no Brasil o Covitel, né, uma iniciativa da sociedade civil para monitorar esses fatores de risco e doenças crônicas na população e nos colocar super à disposição para continuar acompanhando literalmente o que está acontecendo com as pessoas. Acho que a gente tem que lembrar aqui que a reforma tributária, né, saudável, ela precisa levar em conta os efeitos à população. O INCA provavelmente vai trazer os números, eles têm um relatório aí do qual é a projeção para 2030, caso a gente não consiga lançar medidas para reverter o consumo de algum desses produtos, né? Então, acho que vamos aproveitar essa janela de oportunidade para potencializar, principalmente a oferta e o acesso, né, aos alimentos mais saudáveis. Acho que essa é uma pauta super importante também, porque os determinantes sociais de saúde, eles oneram, né, desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis. Tem também, né, uma questão de raça, temos desertos alimentares em todo o Brasil, para além da questão do preço, né, dos produtos. Então, é preciso levar todos esses fatores em consideração para que essa reforma tributária, de fato, não traga retrocessos, né, ao pouco que já tínhamos. E acredito não precisar de todo o tempo. Pode ficar à vontade, Gil. Acho que vocês têm uma super capacidade aí de aproveitar bastante esse espaço. Evelyn, muito, muito obrigado. É uma honra poder ter o IEPS nessa discussão. Espero que todos os estudos que vocês estão planejando aí, comparando os diversos sistemas de saúde, os diversos sistemas tributários do mundo, possam ajudar muito a gente nessa discussão.
Também queria registrar a presença da Leonor Pacheco, membro do Conselho Nacional de Saúde, pesquisadora da UNB e também da Comissão Internacional de Alimento e Nutrição. Leonor, um prazer muito grande. No final, a gente também vai conversar. Muito obrigado. Queria, então, agora começar a agradecer, então, a Evelyn novamente e passar a palavra, então, para a Ana Paula Teixeira e a Luciana Maia, representantes do Instituto Nacional de Câncer, também de modo virtual. Ana Paula, Luciana, vocês conseguem ouvir a gente aqui? Sim, conseguimos. Obrigada, deputado, mas acho que, primeiramente, gostaríamos de solicitar ao doutor Roberto Gil que fale algumas palavras introdutórias. Daniel, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que para o INCA é muito importante essa pauta. A gente tem a firme convicção que se a gente não inverter o nosso enfrentamento do câncer, quer dizer, continuar tratando só da doença avançada sem cuidar da prevenção, essa conta não vai fechar. E eu acho que quando a gente tem uma pauta dessa natureza, traz para a gente uma perspectiva de impacto muito grande. Certamente, embora eu seja oncologista clínico, eu sei que a diminuição de mortalidade por câncer de pulmão não foi só em cima de avanços que a gente teve na doença avançada. Foi porque a gente conseguiu ter estratégias de enfrentamento que fez reduzir a incidência e a mortalidade pelo combate ao tabagismo. A gente está vendo o aumento na população de câncer coloretal e desenvolvimento de obesidade precoce, e a gente tem visto figuras públicas morrendo de câncer coloretal. O próprio relatório americano coloca hoje uma mudança de perspectivas, que se eles já gastam 20% do seu orçamento em saúde, isso se torna irreprodutível para o resto do mundo e, evidentemente, a gente aumenta exclusões cada vez maiores. Então, essa pauta é super pertinente, mas a gente não quer falar isso de forma emocional. Por isso que eu acho que a Ana Paula e a Luciana vão trazer dados objetivos de impacto que a gente tem em relação a isso, e por isso que agora eu passo a palavra a elas, para que a gente possa ver todo um trabalho que vem sendo desenvolvido no mundo inteiro e do qual o INCA, com muito orgulho que eu tenho, faz parte também. Palavra com vocês, Ana. Obrigada, doutor Roberto. Obrigado, bom dia a todos. E agradeço aí as exposições anteriores, que foram muito ricas. Agradeço em especial ao deputado Daniel por essa oportunidade nessa comissão de saúde, que tanto preza pela saúde da população brasileira, de nós estarmos aqui hoje expondo os nossos dados. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Espero que estejam vendo tudo direitinho. Está aparecendo? Ok. Então, como que a reforma tributária pode contribuir na prevenção do câncer, né? Nós estamos aqui representando o Instituto Nacional do Câncer, que acaba por tratar todas as doenças relacionadas a consumo de diversos produtos, né? Que nós estamos aqui tentando promover, então, através dessa reforma tributária, uma tributação justa. Como poderia ser isso? Aplicando uma carga elevada sobre a tributação, uma tributação especial, né, como a SPEC vem propondo, sobre produtos que causam externalidades negativas, como a Paula Jones também citou. O que são externalidades negativas? Doenças e mortes, prejuízo econômico, peso para o SUS, né, com o objetivo de quê? De reduzir o consumo. E também, por outro lado, aplicar uma baixa carga de tributação sobre produtos saudáveis, de modo a facilitar o acesso da população sobre esses produtos. E aí pergunta-se, consumo de tabaco causa externalidades negativas? Bom, se causa mais de 160 mil mortes anuais evitáveis. Por que evitáveis? Porque é um produto que não tem necessidade do ser humano consumir. Não é um alimento, não causa nenhum benefício, e ele só consome por quê? Por causa do efeito aditivo desse produto, através da nicotina. Então ele fica ali preso a esse consumo, e aí com isso causa doenças e mortes. Também, por outro lado, ele causa empobrecimento da população, porque a população consumidora da classe C, ela compromete quase que 38% da sua renda comprando produtos de tabaco.
As doenças também envolvidas, como podem levar a essas mortes. São inúmeras as doenças, todas tratadas pelo SUS, causando um peso econômico também para o governo brasileiro, que poderia estar investindo em novas tecnologias, numa qualidade melhor de vida para a população. E ainda mais o sofrimento dos familiares que estão em torno desses doentes, né? Então, são pesos e externalidades negativas, como está sendo dito aí na PEC, que precisamos considerar. E aí perguntamos, e a indústria sabe disso? Sabe bem disso. Essa plataforma que todos podem acessar, ela está disponível na internet e ela contém milhares de documentos que foram expostos pela Corte dos Estados Unidos por meio de uma ação judicial. E nela eu trago aí um exemplo de um documento da Philip Morris, 2002, onde eles colocam ali, eles atestam no documento que ao fumar, essa fumaça ela tem substâncias tóxicas, que eles sabem que fumar é prejudicial à saúde, e também colocam ali as doenças relacionadas ao hábito de fumar. Então, está de consenso que as externalidades negativas provocadas pelo tabaco, tanto por nós da saúde, como pela indústria que produz o tabaco, né? E aí, outro ponto também que é colocado muito em discussão é se o aumento do tabaco pode favorecer, o aumento do tributo, né, sobre o tabaco pode favorecer o comércio ilícito, que é uma coisa que também preocupa muito ao governo, a própria indústria também se preocupa com isso, mas eu trago aqui para esclarecer que em 2019 foi criado pelo Ministério da Justiça um grupo de trabalho que o INCA participou, a Receita Federal participou, representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos participaram desse grupo de trabalho e todos em conjunto concluíram que a redução de impostos sobre tributos, sobre tabaco, não favoreceria a redução do combate dessa fatia, né, de comércio ilícito que existe no Brasil. E, pelo contrário, nos anos 90, o Brasil chegou a fazer uma experiência como essa e, no entanto, só caiu a arrecadação, o contrabando de cigarros continuou crescendo e ainda aumentou também a prevalência do consumo do tabaco. Essa mesma experiência aconteceu no Canadá e na Suécia. E, como conclusão também desse grupo de trabalho, foi colocada a importância do Brasil implementar o protocolo para eliminar o comércio ilícito, que foi ratificado em 2018 pelo governo brasileiro. Então, o que a gente espera uma tributação justa com relação ao tabaco? Que os preços continuem aumentando, porque estão estagnados desde 2016. Nós temos estudos que provam que essa medida é uma das medidas mais efetivas para reduzir o consumo de tabaco. Nós fizemos estudos que avaliam todas as medidas da Convenção Quadro, mas essa é a mais efetiva. Ela reduz porque ela reduz a acessibilidade do produto e evita estimula tanto a cessação, como também evita a iniciação, principalmente pelos jovens. E a característica regressiva que nós temos hoje. Fala-se muito, preocupa-se com essa questão da regressividade por ser um peso para a população mais carente. Mas, pelo contrário, ela é um benefício porque ela ajuda a prevenir a iniciação, conforme coloquei antes, ela estimula a cessação e, a longo prazo, ela traz benefícios a essa população que podem contemplar gastos com alimentação, educação e lazer. Também a questão da isenção fiscal, incentivo fiscal, como Paula também colocou, não cabe oferecer esse tipo de benefício a um produto que causa tantos problemas, tantos danos à saúde. E, principalmente, que nós precisamos financiar a Política Nacional de Controle do Tabaco, porque atualmente o que arrecadamos de impostos não cobre nem 10% do que gastamos com doenças tabaco relacionadas e também com custos indiretos. Precisamos investir em conscientização, fortalecer as forças de repressão, aumentar a cobertura de tratamento e, principalmente, retomar o Programa Nacional de Diversificação em áreas cultivadas com tabaco, porque o Brasil está sempre figurando entre os 3 maiores produtores de fumo e já há mais de 10 anos essa redução vem acontecendo mundialmente e
Isso afeta os nossos agricultores, porque eles são agricultores, eles não são fumicultores. Eles são capazes de plantar outros produtos além do tabaco, e daí obter a sua subsistência. E nós precisamos, sim, dar subsídios a esses agricultores. E agora, então, eu passo a Luciana, que vai falar sobre a parte de alimentação. Mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade. Bom dia a todas as pessoas, meu nome é Luciana Maia, eu sou tecnologista do Instituto Nacional de Câncer. Gostaria de reforçar, né, o agradecimento a esse convite do deputado Daniel Sorães, para a gente poder contribuir nesse debate tão relevante, né, para a prevenção do câncer. Bom, vou trazer um pouco agora, né, vou debater um pouco a relação da reforma tributária com a prevenção de câncer por meio da alimentação e da nutrição. Bom, o cenário epidemiológico do câncer no Brasil ele vem se tornando cada vez mais preocupante, né, e oneroso para a sociedade. O Instituto estima a ocorrência de 483 mil novos casos de câncer por ano para o triênio de 2023 a 2025. Atualmente, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil e estimativas apontam que no futuro próximo, né, a doença pode vir a passar a ser a primeira causa de morte. Em 2020, foram registrados 225 mil óbitos pela doença no país. O câncer é uma doença de elevado custo social e econômico, não só para o paciente, mas também para os seus familiares e para o Sistema Único de Saúde. Em 2018, o SUS gastou 3,5 bilhões com tratamentos oncológicos, considerando apenas os procedimentos ambulatoriais e hospitalares, custeados pelo governo federal somente, sem considerar os gastos de estados e municípios. Destes 2,4 bilhões são referentes ao tratamento dos cânceres associados somente ao excesso de peso corporal. Se não avançarmos em políticas e ações que favoreçam uma menor exposição da população aos fatores de risco, projetamos que em 2040 o SUS gaste 7,9 bilhões de reais com tratamento de câncer, mais que o dobro observado em 2018. E quando consideramos somente os cânceres associados ao excesso de peso, esses gastos serão de 5,7 bilhões, correspondendo a um aumento de 140% quando comparado ao ano de 2018. Eu queria destacar aqui, né, que esses valores certamente são subestimados. Esse nosso estudo, ele trabalhou com os 12 tipos de câncer avaliados pelo Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, porém, né, já existem fortes evidências, aí também a gente considerando a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, de que o excesso de peso causa pelo menos 15 tipos de câncer. Gostaria de destacar que entre esses estão os mais incidentes na nossa população. O câncer de mama em mulheres, o câncer de próstata em homem e o câncer de intestino, que hoje é o segundo tipo de câncer mais comum em ambos os sexos. A relação do consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento do peso corporal já é muito bem estabelecida. A literatura científica, né, assim, a gente encontra uma diversidade de estudos com resultados robustos acerca dessa relação. E eu queria destacar aqui um estudo conduzido no Brasil que identificou que quase 30% do aumento da prevalência da obesidade no país entre os anos de 2002 e 2009 foi atribuído ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados nesse mesmo período. Os alimentos processados, eles configuram como um fator de risco para o câncer por duas vias. Primeiro, né, a via relacionada ao ganho de peso, que já discutimos, e segundo, por sua relação direta com o consumo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles aumentam o risco de desenvolver a doença. Diversos estudos recentes vêm demonstrando essa associação positiva, né, não só do aumento de peso, mas da relação direta com o desenvolvimento com maior risco para desenvolver câncer. Tem um estudo, né, uma grande coorte, um estudo prospectivo sendo conduzido na França, que já apresenta alguns resultados.
né, nesse estudo se observou que o incremento de 10% do consumo de alimentos ultraprocessados também se observa, né, um aumento de 10% na ocorrência de câncer geral e principalmente do câncer de mama. Esse estudo também fez uma análise em relação ao consumo das bebidas açucaradas, que é um grupo de alimentos, né, também dentro do grupo de alimentos ultraprocessados. Um terceiro estudo, um estudo conduzido no Reino Unido, apontou que o maior consumo de alimentos ultraprocessados pode estar ligado não só ao maior risco de câncer, mas também ao maior risco, né, a maior mortalidade pela doença, e especialmente em câncer de ovário nas mulheres. Um outro grande estudo europeu, né, um dos maiores estudos de coorte no mundo, concluiu que a substituição de 10% dos alimentos ultraprocessados por 10% dos alimentos minimamente processados foi associada a um risco reduzido de câncer de cabeça e pescoço, câncer de cólon e carcinoma hepatocelular. Mais uma vez aí, o câncer de cólon sendo citado, né? Lembrando que o câncer de cólon é o segundo mais incidente na população brasileira. Recentemente, a IARC passou a destacar em sua página eletrônica o consumo de alimentos processados como um agente carcinogênico, né? Reconhecendo a contribuição desses alimentos para o câncer. E frente a esse corpo robusto de evidências que vem se acumulando ao longo dos anos, o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer destaca a importância de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados para atender as recomendações de prevenção do câncer. Reconhecendo a relevância, né, do tema para a prevenção do câncer, o INCA vem trabalhando ao longo dos últimos anos na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável, e em 2017 publicou o posicionamento do Instituto Nacional do Câncer acerca do sobrepeso e obesidade. Nesse documento, considerando as evidências, né, disponíveis, o Instituto coloca as medidas fiscais como uma relevante estratégia para a prevenção de câncer. No ano seguinte, em 2018, o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, no seu terceiro relatório de especialistas, também apontou, né, as políticas fiscais como uma política necessária para a prevenção e controle da doença. Frente ao exposto até aqui, é crucial que a reforma seja alinhada ao Guia Alimentar para a população brasileira e às recomendações do INCA para a prevenção de câncer. Precisamos avançar em políticas que favoreçam escolhas alimentares saudáveis por parte da população, diminuindo o consumo de alimentos nocivos à saúde e favorecendo o consumo de uma alimentação adequada e saudável, baseada em alimentos minimamente processados e alimentos in natura. Então, a gente entende que uma tributação justa, né, e promotora da alimentação adequada e saudável, ela tem que ter como objetivo aumentar o preço final dos alimentos processados, né, isso é um ponto crucial na reforma tributária. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aplicar tributos que elevem em 20% o preço das bebidas adoçadas pode reduzir seu consumo também em 20%, e aí eu destaco que mais de 60 regiões do mundo já adotaram essa medida, né, para o controle da obesidade. A gente tem um problema crucial em relação à composição... Luciana, a gente vai prorrogar o tempo em 5 minutos para você poder finalizar, e eu aproveito para registrar a presença aqui da deputada Ana Pimentel, aqui presente, convidar ela para vir para a mesa, se ela assim desejar. Pode continuar, obrigada. Luciana. Mais 5 minutos para finalizar. Eu vou concluir em menos tempo. Obrigada, deputada. Os alimentos, né, ultraprocessados, eles devem ser retirados da composição da cesta básica. Os ultraprocessados presentes nas cestas, como salsichas e biscoitos, eles recebem os mesmos benefícios tributários que alimentos saudáveis como arroz e feijão, né? Essa situação é inadmissível, e aqui eu queria dar um destaque importante para a salsicha. Todo mundo reconhece o cigarro, né, o tabaco, como um importante fator de risco para câncer, mas as carnes processadas ainda não têm esse reconhecimento por parte dos profissionais de saúde, por parte da população, e a carne processada, né, que é o grupo onde a salsicha está classificado,
ele é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer no seu grupo 1. O que isso diz? Né? O que significa essa classificação? Que assim como a gente não tem mais dúvidas da relação do tabaco com o desenvolvimento de câncer, também não há mais dúvidas da relação do consumo de alimentos ultraprocessados, né? De carnes ultraprocessadas, perdão, e aí a salsicha dentro desse grupo, com a sua relação com o aumento de risco de câncer. E aí eu estou falando do câncer de colo retal. O câncer colo retal vem ganhando uma magnitude muito grande na população brasileira. Ao longo dos anos, né, a incidência desse tipo de câncer vem aumentando na nossa população e, como já falei anteriormente, ele é hoje o segundo tipo de câncer mais comum em ambos os sexos. E, por fim, né, os recursos obtidos com a tributação de produtos ultraprocessados devem ser direcionados para o fortalecimento do SUS, incluindo a prevenção e o controle da doença, do câncer. Bom, e aí, como mensagem final que a gente gostaria de deixar para o debate, é que o INCA defende uma política tributária nacional justa, que previna doenças e mortes, além de combater a fome, garantindo alimentação adequada, saudável e sustentável. Obrigada. Luciana, muito obrigado pela sua exposição e pela participação também da Ana Paula. O INCA certamente é uma referência e, de novo, queria ressaltar e elogiar a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pela escolha do Roberto Gil para dirigir essa instituição que é tão importante para todo o Brasil. Roberto, sucesso nessa nova empreitada. Ana Paula, Luciana, parabéns pela exposição. Muito obrigado. Agora, para a sua exposição, passo a palavra por 15 minutos a Letícia de Oliveira Cardoso, representante da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, SVSA do Ministério da Saúde. Também registro a presença aqui da diretora do departamento, da qual a Letícia faz parte, a Maria Del Carmo Molina. Maria, muito obrigado pela sua presença aqui. A Maria que dirige o Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças não transmissíveis na SVSA do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Letícia, você dispõe de 15 minutos. Vocês vão projetar? Vocês me ouvem? Vai. Só queria também registrar a presença da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Juliana, muito obrigado, um abraço. Posso ir? Eu vou falando o próximo, você vai passando então o slide? Pode ser assim? Tá. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do deputado Daniel Sorães para a presença do Ministério da Saúde, saudar a todos presentes aqui e online, e dizer que meu compromisso aqui é trazer algumas informações sobre as doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, principalmente no que diz respeito aos impactos na saúde para a população e para o nosso Sistema Único de Saúde. Próximo, por favor. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são a primeira causa de óbitos para a população brasileira entre 30 e 69 anos. É o que a gente chama de mortalidade prematura, porque são causas que poderiam ser evitáveis na nossa população. Essas mortes, elas vêm caindo ao longo do tempo, entretanto, elas vêm caindo não porque a gente vem reduzindo os seus fatores de risco, mas sim porque a gente vem implementando tecnologias para aumentar a sobrevida dessas pessoas. Esse grupo de doenças crônicas, eles correspondem às doenças cardiovasculares, que são aí a primeira do ranking, as neoplasias, os cânceres, como nossas colegas do INCA trouxeram bem, o diabetes e as doenças respiratórias. E é importante dizer que essa taxa de mortalidade prematura ela é mais elevada no Nordeste do país e no Sudeste também. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra para vocês um exemplo, né, de que na faixa
detalhadamente por faixa etária, a gente tem de 50 anos em diante as doenças do aparelho circulatório sendo a primeira causa de morte, e nas faixas etárias mais jovens, as doenças do aparelho circulatório já aparecem também, de 30 a 49 anos. Então, 55% dos óbitos em 2020, eles foram causados por esse grupo de doenças crônicas não transmissíveis. E os seus principais fatores de risco, como alguns colegas também já mencionaram, são o tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação inadequada e a falta de atividade física. Próximo. Esse gráfico é só para mostrar, né, a Ana e a Luciana salientaram bem a relevância do tabagismo, né? Ele é o principal fator que subtrai anos de vida da nossa população. Esse indicador de anos de vida perdido é como se fosse uma subtração de anos potencialmente vividos com saúde que a população brasileira é subtraída. Então, o tabagismo e o álcool, eles exercem aqui o principal, né, efeito na subtração dos anos de vida da nossa população brasileira. Próximo. E eles vêm ganhando força ao longo do tempo junto com os riscos dietéticos, tá? De 2010 para 2019, esses três fatores, o tabagismo, o álcool e a alimentação inadequada, eles ranquearam as primeiras 3 posições desse ranking de anos de vidas perdidos na nossa população. Eu quero falar um pouquinho do álcool agora. Próximo, por favor. As bebidas alcoólicas, né, embora socialmente na nossa população elas sejam muito aceitas e tenham sido negligenciadas, né, de ações mais efetivas para coibição do seu consumo ao longo do tempo, elas estão associadas a diversas doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças do aparelho circulatório e cânceres, mas também estão associadas a doenças infecciosas, como, por exemplo, a tuberculose, que vem ganhando um incremento importante no nosso país nos últimos anos, com uma desassistência para essa população. Está associado também à piora de sintomas de saúde mental e também situações de violência, tá? E acidentes no trânsito. Então, o álcool, ele também é um importante fator de risco. Próximo. Letícia, a gente só vai fazer um pequeno ajuste, depois a gente prorroga seu tempo. Para quem está assistindo online, a apresentação não está passando. Ok. Aí a gente vai fazer um pequeno ajuste. Muito obrigado, tá? Só um segundo. Conseguimos ajustar? Então, vamos seguir. Pode seguir, Letícia. A gente depois ajusta e envia a apresentação para quem está online ali. Tá joia, então. Então, trazendo alguns números, tá, sobre o consumo de bebida alcoólica. A cada hora morrem 2 pessoas por causas atribuídas plenamente ao consumo de bebida alcoólica. Hoje, 13,5% do total de mortes na faixa etária de 20 a 39 anos é atribuído ao álcool no mundo e é o principal fator de risco para mortes e incapacitação de pessoas de 15 a 49 anos. Vou aguardar, né, gente? Porque... Joia. Desculpa, Letícia, pode continuar. É que é ruim, né? Que eu vou falar de uns números que estão aqui, mas que as pessoas não estão vendo. Porque a gente tem um grande número de pessoas que estão assistindo a gente online e elas não estão conseguindo ver a apresentação, e os números são muito importantes nesse caso. Nesse caso, sim. Então, a gente só vai pedir para ajustar isso e em um minuto a gente retoma. Ana Paula, desculpa, a gente não conseguia fazer a apresentação para vocês aí que estão assistindo online, mas a gente já está ajustando em um minuto.
tem ideia. Deixa eu perguntar para as meninas. Foi? Já foi, tá? Pode prosseguir. Joia, você pode voltar por favor? Voltar. Vamos voltar um Joia. slide só. 2 slides, por favor. Voltar 2. Voltar. Mais Voltar. Esse, obrigada. Porque os números são importantes nesse caso, né? Então, a gente tem que valorizar essa informação. Então, eu estou trazendo aqui alguns dados do Vigitel, né? A gente já falou do impacto na saúde, do impacto na carga global de anos de vidas perdidos na nossa população, mas também qual é a magnitude desse consumo, o quanto as pessoas consomem álcool no nosso país. Bom, dados do Vigitel mostram que 44% da população adulta tem o hábito de consumir bebida alcoólica, 18,3% consomem de forma abusiva e que existe um aumento do consumo de 2006 a 2021 desse consumo abusivo, especialmente entre mulheres. A Pesquisa Nacional de Saúde, também realizada em 2019 e 2013, mostra especialmente esse aumento de consumo de forma abusiva por mulheres no nosso país. Próximo, por favor. E entre adolescentes? Como os adolescentes consomem esses produtos? Quando eles iniciam? Dados da Pesquisa Nacional Escolar de 2019 mostram que 63% dos nossos adolescentes de 13 a 17 anos já experimentaram bebida alcoólica. É mais do que a metade, é uma cifra expressiva. E que 34% deles fizeram antes dos 13 anos de idade. Ou seja, crianças, certo? 26% dos escolares de 13 a 17 anos conseguiram comprar a bebida alcoólica, que é proibido, né, para menores, em lojas, mercados, bares, botequim e padaria. Ou seja, também não há um cerceamento do acesso a esses jovens à compra de bebidas alcoólicas. Próximo, por favor. Sobre custos, né, que o consumo de bebidas alcoólicas causa na saúde, alguns estudos recentes mostram que cerca do somatório de custos diretos e indiretos entre os anos de 2010 e 2018 passou de US$ 1 bilhão. Esses gastos são principalmente com internação, 700 milhões, atendimentos ambulatoriais, 416 milhões de dólares, e o absenteísmo no trabalho, ou seja, reduzindo a capacidade produtiva da nossa população. Próximo. Algumas experiências sobre taxação, tributação, né, de bebidas alcoólicas no globo. A OMS lançou recentemente um documento com experiências em países diferentes. Eu vou destacar aqui o caso da Escócia, que a taxação reduziu em cerca de 25% das vendas ao ano e 10% na mortalidade derivada do consumo de bebidas alcoólicas. E a Rússia também reduziu o seu consumo em 43% do álcool per capita após medidas de tributação implementadas. Tá? Existe um relatório de uma ONG chamada Vital Strategies, que recomenda o uso de políticas fiscais para diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e encerrar incentivos que possam prejudicar a saúde. E a gente tem que continuar monitorando o consumo desses produtos de bebidas alcoólicas. Próximo. Sobre o tabaco, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque os colegas do INCA já mencionaram, né? Mas eu vou trazer aqui alguns números também, para não deixar de dizer da relevância desses produtos. Próximo. Hoje, 8 milhões de mortes no globo por ano são atribuídas ao consumo de tabaco, sendo que 10% do total das mortes globais até 2030 vão ser atribuídas a esses produtos, se a gente não tiver uma redução expressiva no globo. E, infelizmente, essas mortes acontecem na maior parte nos países de baixa e média renda. No Brasil, ele causa 443 mortes por dia. Eu quero destacar esse número para vocês. Próximo.
E apesar dos dados do Vigitel mostrarem para a gente que esse consumo vem reduzindo ano a ano, a gente tem observado de 2020 para cá uma estabilização dessa redução. Em termos de gasto, a gente tem cerca de 50 bilhões de custos médicos diretos, equivalente a 7,8% de todo o total gasto na saúde devido ao tabaco. A gente tem 42 bilhões em custos indiretos decorrentes da perda de produtividade devido à morte prematura e incapacidades originadas pelo tabaco e 32 bilhões em custos de cuidados com familiares e pessoas próximas. Então, são cerca de 125 bilhões por ano gastos por conta do tabaco. Sem dúvida nenhuma, é um produto que a gente precisa aumentar a arrecadação fiscal, porque hoje somente 12 bilhões cobriria 10% do valor dos gastos. Próximo. Os ultraprocessados, a Luciana trouxe bastante informação sobre o impacto dele na saúde, né? Esses consumos, especialmente bebidas açucaradas, a gente tem muitas evidências sobre eles. Eu vou trazer alguns números também. Próximo. Eu quero destacar aqui que 57 mil mortes prematuras de 30 a 69 anos por ano são atribuídas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Um terço delas são causadas por doenças cardiovasculares. E se a gente reduzisse, se a gente voltasse o consumo que a gente tinha há uma década atrás, que a gente tinha de consumo de ultraprocessados, a gente reduziria em 20% de mortes associadas a esses produtos. São produtos que vêm crescendo na população brasileira, como bem Luciana disse, e que trazem enorme preocupação. Próximo. Aqui eu vou trazer algumas informações da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 também, mostrando que 14% da população, em geral, consomem 5 ou mais produtos desse tipo por dia. E que é mais frequente entre os jovens, ou seja, esse efeito vai perdurar ao longo da vida, e entre os mais pobres, como ela também destacou, tá? As pessoas que têm menor escolaridade. Próximo. Entre os jovens, esse consumo de produtos está disseminado. Aqui eu não trouxe informações do Estudo Nacional de Nutrição Infantil, o ENANI, que é com crianças menores de 5 anos, mas eu vou mencionar que a introdução alimentar com esses produtos também vem ganhando destaque na nossa sociedade, que a gente também precisa ter muita atenção com esses produtos na primeira infância, que é um grupo extremamente vulnerável e que se acostuma a consumir esses alimentos ao longo da vida, trazendo efeitos, tá? Destacando aqui o consumo de adolescentes, que também 97% deles consumiram no dia anterior à pesquisa pelo menos um alimento ultraprocessado, dando destaque aqui para os refrigerantes e biscoitos industrializados, tanto doce quanto salgado, chamando atenção, gente, que alguns alimentos eles estão muito mais frequentes em escolares de escolas públicas, por exemplo, o refresco em pó. Tá? Próximo. Falar dos custos, né? Luciana também trouxe algumas informações. 3 bilhões por ano o sistema de saúde gasta para tratamento de doenças relacionadas ao consumo de bebidas açucaradas. Eu chamo atenção para esse subgrupo de alimentos ultraprocessados. 140 milhões aproximadamente são gastos em obesidade e sobrepeso. Especificamente em 2019, só no ano de 2019, 14 milhões de dólares foram gastos com internação e procedimentos de média e alta complexidade decorrente ao consumo de bebidas açucaradas. Por fim, pode passar. Oxe. Isso, pode deixar aí, pode deixar aí. Por fim, eu quero destacar aqui as medidas que a gente vem implementando, né, e que estão presentes no plano de enfrentamento ao controle de doenças crônicas de 2021 a 2030, prevê medidas que abordam tanto o aspecto de prevenção no nível individual, de promover educação e informação para as pessoas, mas a gente não pode se furtar em dizer que essas escolhas individuais elas são pautadas pelo ambiente que as pessoas vivem.
Então, a regulamentação desses ambientes, a promoção de ambientes mais saudáveis, com menos acesso a esses produtos, a dificuldade de acessar esses produtos, especialmente nos grupos vulneráveis, regulamentação, tributação, promoção de ambientes saudáveis, o monitoramento desses espaços também são medidas importantes. E a gente não pode deixar de mencionar que os sistemas estruturantes que promovem tanto ambientes mais saudáveis em termos de alimentação, tabaco, consumo do álcool, eles devem proteger os grupos mais vulneráveis da população. As políticas têm que ser dirigidas a esses grupos para a gente proteger os grupos mais vulneráveis da nossa população, incluindo crianças, pessoas mais pobres e as minorias. Essa é a contribuição do Ministério da Saúde nesse momento. Agradeço novamente ao convite para a gente estar aqui presente. Letícia, parabéns, muito obrigado pela apresentação. Sem dúvida nenhuma, todos os deputados dessa casa sabem da importância da reforma tributária, mas a discussão sobre o imposto seletivo é uma discussão que precisa ainda ser aprofundada. Eu acho que essa audiência pública tem o objetivo de trazer esse tema e conseguir, de fato, que esse seja um debate amplo por toda a sociedade e que todos os atores estratégicos possam ser ouvidos para que, de fato, os deputados tenham subsídio e informação para poder tomar decisão. Os principais países do mundo e os países mais desenvolvidos, o imposto seletivo é algo bastante natural e que já acontece há bastante tempo. E aqui no Brasil, a gente tem evidência científica suficiente para poder seguir no mesmo caminho. Eu vou passar a palavra agora aos nobres deputados, começando pela deputada Ana Pimentel, que está aqui presente na mesa, uma deputada referência para todos nós na área da saúde, um exemplo de profissional de saúde, de gestora, e também um exemplo de deputada aqui que conhece muito do tema para poder fazer a sua consideração. Bom dia a todas e todos. Quero começar cumprimentando o Daniel por essa iniciativa. Daniel tem sido um grande articulador dessa discussão aqui na Câmara Federal. Já trazia isso como secretário de Saúde, aqui na Câmara tem possibilitado a gente trazer esse debate para o país todo. Então, quero cumprimentá-lo. Quero também cumprimentar a todos que fizeram a sua explanação e também cumprimentar a todos vocês que estão aqui nessa manhã discutindo um tema que muitas das vezes parece um pouco invisível no nosso cotidiano, né? Nós passamos boa parte do nosso tempo debatendo o orçamento da média e alta complexidade, quanto é oneroso para o sistema de saúde, todo o custo que nós temos concentrado na alta complexidade dentro do Sistema Único de Saúde e acabamos dedicando pouco tempo para debater a prevenção e as estratégias que nós temos para produzir saúde. Então, a nossa expectativa é inaugurar um novo tempo aqui na Câmara, que a gente possa ter temas que são densos, complexos, né, Daniel? E, ao mesmo tempo, muito estratégicos para o SUS, mais para o nosso próprio. Iniciativas que são necessárias nesse momento para a gente evitar boa parte do adoecimento e morte no nosso país, né? Mortes e adoecimentos evitáveis. Então, os dados que foram apresentados aqui hoje, queria destacar em específico, porque a motivação da audiência foi exatamente esse contexto nosso da reforma tributária, de nós conseguirmos construir uma articulação forte para que a gente consiga encontrar uma oportunidade nesse momento, que a reforma tributária, de fato, vai ser discutida amplamente, já está em andamento, inclusive, mas vai ser discutida no próximo período de maneira profunda, articulada, e que a gente possa construir um grande grau de coesão, porque os dados que foram apresentados aqui, eles nos evidenciam que é a política fiscal a que impacta mais diretamente. Então, nós já sabemos disso, agora nos cabe uma articulação forte para a gente conseguir imprimir essas evidências, esses debates que nós trouxemos aqui no nosso projeto de reforma tributária. Eu penso que nós precisamos ser muito didáticos ao afirmar que os alimentos ultraprocessados, que o tabaco,
ele tem causado morte. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que dizer o óbvio, que para nós já é óbvio, mas que como esses dados eles vão sendo apresentados no cotidiano da vida, de uma maneira muito linear, isso acontece nas festas de família, nas festas escolares, onde as crianças estão se articulando nos momentos mais felizes, cabe a nós um desafio que é muitas das vezes um desafio duro, que é falar que esse tipo de sociabilidade, que ela não é produzida pela própria população, mas ela é produzida por indústrias que comercializam e que comercializam de maneira barata, como nós sabemos, produtos que são nocivos à saúde. Então, contem conosco, nossa ideia é começar hoje, né, uma grande articulação, e no próximo período a gente conseguir também ter avanços efetivos para evitar essas mortes que são tão danosas para a nossa população, e também o adoecimento, que além de prejudicar a vida, prejudicar a qualidade de vida, também é muito oneroso para o Sistema Único de Saúde. Obrigado, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. A gente conta muito com você nesse debate aqui na casa, não só por ser uma grande profissional de saúde, mas também por ter muito conhecimento e influência no tema. Também queria só passar por uma breve saudação à doutora Leonor Pacheco, representante do Conselho Nacional de Saúde. Obrigada. Bom, estou aqui presente, colocando o interesse, né, reiterando o interesse do Conselho Nacional de Saúde nesses temas, não é? Particularmente eu venho da Comissão de Alimentação e Nutrição, então estou mais afeita à questão dos alimentos ultraprocessados e bebidas adicionadas de açúcar, mas temos interesse de modo geral e estamos à disposição para caminharmos juntos nessa luta, né? Muito obrigado, Leonor. Também para uma breve saudação aí, o José Memes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa. Bom dia a todos. Eu quero saudar o deputado Daniel por essa audiência pública e eu quero dizer que é extremamente importante tratar sobre esse tema. Nós, em Porto Alegre, nós estamos realizando agora nos dias 6 e 7 de julho, o 11º Fórum Internacional de Gestão Ambiental, que vai tratar sobre o tema meio ambiente e segurança alimentar. Por quê? Porque a gente vê cada dia mais as pessoas adoecerem em função do alimento não saudável. Então, eu quero parabenizar pela audiência e, realmente, a taxação, a tributação tem que, sim, que ser voltada ao alimento saudável com uma menor taxação, porque disputar o mercado com os enlatados, enfim, com todos esses produtos, é muito difícil. Então, a nossa preocupação, ela está dada e a gente vai estar realizando, e com certeza, deputado Daniel, conseguir arrumar alguns palestrantes já nessa audiência pública aqui. Obrigado. Senhores, muito obrigado. Leonor? Eu esqueci uma coisinha, né? Eu não sei se cabe dentro desse bojo, mas não vamos esquecer os agrotóxicos, que é uma grande luta do Conselho Nacional de Saúde, e eu acho que tem questões tributárias discutidas nesse tema. Leonor, muito obrigado. Queria, então, agradecer a todos e todas que puderam apresentar um pouquinho aqui da visão das suas instituições, agradecer a todos os presentes, agradecer aos deputados que passaram por essa audiência pública e dizer que esse é um início de um grande debate, um reinício, porque o Brasil já tem muita tradição nesse debate, com a reforma tributária, muitos impostos que já existem, eles deixam de existir, e se a gente não discutir o imposto seletivo, pode ser que a gente volte a toda essa discussão a estaca zero. Então, é muito importante que todos os membros da sociedade estejam atentos a esse debate, que é um debate fundamental para que os brasileiros possam viver muito mais e muito melhor. Muito obrigado. Sem mais, encerro essa audiência pública e agradeço também ao nosso presidente da Comissão de Saúde, o deputado José Vitor, e também aos demais membros da Comissão de Saúde que aprovaram o meu requerimento para essa audiência. Muito obrigado. Obrigada. Para a cerimônia lá no Palácio.